Oi, minha gente querida, gente boa. É uma alegria enorme que você esteja aqui. E eu não quero perder tempo. Nós estamos falando na nossa sequência de Mateus. Estamos no capítulo 9, do verso 9 em diante, sobre o chamado que Jesus fez a Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu. E eu disse ontem que se nós fôssemos entender a datação do texto a partir da citação de nomes de pessoas que em outras gerações não teriam a menor significação, esse era um texto que puxava a narrativa para muito próxima da geração que tinha conhecido Mateus, também chamado de Levi, filho de um senhor chamado Alfeu. Mateus, cujo nome significa dom ou presente de Deus. Levi, que era o nome de uma das tribos de Israel, que significa união. Era a tribo que cuidava do culto, do louvor. Esse homem, portanto, que tinha dois nomes tão bonitos. O primeiro é dom de Deus, Mateus, presente divino. E olha a ironia de como o indivíduo pode carregar um nome lindo e uma reputação horrorosa, apesar do nome. O Levi, união. E olha a contradição. Tudo que esse cara representava na região onde ele trabalhava, de onde ele era, lá na Galiléia, na cidade onde residia, que era Cafarnaum, onde ele era o maior de todos os coletores de impostos romanos, portanto, o mais rico, como eu ilustrei ontem, ele botava a taxa do imposto romano e em cima daquilo vinha o seu ágio, de modo que era uma pessoa odiadíssima por todo mundo e objeto de todo tipo de inveja. Eu cheguei a contar ilustrações para fazerem você ver por que que ele era uma pessoa tão mal querida. E, além do que, os publicanos, que eram X9 do ponto de vista dos judeus, porque trabalhavam para os romanos, eles também eram considerados pelos religiosos todos de Israel, considerados pecadores. Pecadores, uma designação ampla para pecador. Quem é aquele? É um pecador. Todo publicano era um pecador, pela simples tarefa. Ele era um pecador por designação de função. Assim como existe o foro privilegiado para algumas pessoas, que está sendo refletido e se muda para uma outra designação de foro de preservação de função, ele era um indivíduo que, pela prática da função, já era condenado pela sociedade inteira, como sendo ladrão, corruptor, ativo e passivo, um indivíduo sem coração, explorador, que trocava o peixe fresco pelo charque. Um exemplo só das muitas situações que ele praticava, o dinheiro e o ágio que ele cobrava, a avidez ávara dele por dinheiro, todas essas coisas que faziam dele o maioral. E agregue-se a isso um poder político enorme, uma capacidade de comunicação extraordinária e um despudor muito grande, porque para quê? No meio de publicanos, todo mundo ali espertalhão, o mais bobo ali dava nó em pingo d'água. E o cara era considerado o maioral de todos, todo mundo tomava a bênção dele,
É porque ele tinha uma argúcia, ele carregava uma astúcia, ele praticava malandragens e maleabilidades e flexibilidades inconcebíveis e provavelmente carregasse muitas fake news nas relações dele com as pessoas para abrandar as cobranças e ele poder continuar no cargo em processo de ascensão crescente, no mínimo. Era isso que esse homem, com esse nome lindo, dom de Deus, presente de Deus, Mateus, o Levi, promotor de união, filho do seu Alfeu, que carregava também um nome de extrema beleza no seu significado. Era uma pessoa que, pelo nome, você se sentia inspirado, o que é outra contradição. Porque uma pessoa com um nome tão bonito como o pai deles, o senhor Alfeu, o pai dele, Mateus, tinha vivido a experiência contraditória de ter gerado um filho para quem ele colocou nome e apelidos tão belos, para ser um indivíduo tão antitético em relação ao nome que carregava e que tinha sido a aposta de esperança do pai dele a colocar aquele nome no garoto. Então, esse é o Mateus, sobre quem ontem eu dediquei a manhã inteira para falar apenas de um aspecto introdutório, aqui em Mateus 9:9, que diz: partindo Jesus dali, de Cafarnaum, onde na casa dele Jesus fizeram um buraco, desceram um homem amarrado que precisava de cura, aquela história que nós ficamos mais de uma semana narrando. E agora, saindo ele dali, daquele lugar, daquela cura, viu um homem, que ele sabia o nome, que ele sabia a história, que ele sabia a opinião de todos a respeito dele, que ele sabia qual era o pedigree miserável, desgraçado e a reputação que o indivíduo carregava, mas ainda assim, o que ele viu não foi um estigma, não foi uma alcunha, não foi um estereótipo, não foi uma chaga, não foi uma cicatriz social, não foi uma designação perniciosa, não foi uma impressão maligna, não foi algo tão chocante que o fizesse nem olhar para o indivíduo. Ao contrário, ele sai de casa e olha para o homem, sobre quem ele sabia tudo mais. Tudo aquilo que, se você soubesse, do jeito que você foi educada, foi educado, na sua família, hipócrita, na sua religião, hipócrita, nessa sociedade moralista, mentirosa, de fachada e hipócrita, no meio de um povo que é quase todo ele disfarçado, dissimulado e, portanto, hipócrita, você teria passado batido. Aqui é rabo de foguete parar. Aqui não é uma boa coisa. Não pega bem cumprimentar. Dar atenção. Se interessar, se importar, parar, falar, provocar, ouvir. Conversar. Aqui não. Você teria passado. Não me diga que não. Você teria, por muito menos, você vaza. Mas Jesus sai de casa e vê o homem, sabendo tudo sobre o homem. Não as superficialidades, mas sabendo as entranhas, conhecendo os intestinos do ser daquele homem.
não apenas as reputações, as falações, as interpretações, mas quem ele era. E é porque Jesus não dá a menor importância à opinião pública. Preste atenção. É porque Jesus não dá a menor importância à opinião pública que ele viu um homem. Porque se ele se orientasse pela opinião pública, pelo vox populi, da opinião da maioria absoluta, ele não teria nem olhado para Mateus. Ele teria dito, vai prejudicar a minha imagem, como a grande maioria de vocês, pais. Mas não, ele não dava mínima para a opinião pública. Aliás, deixa eu abrir um parêntese para dizer a você o seguinte: se Jesus desse importância à opinião pública, praticamente não haveria evangelho, não haveria história, não haveria narrativas nos evangelhos, exceto as narrativas de respostas de Jesus aos fariseus, aos saduceus, aos hipócritas, cheios de perguntas cretinas. Seria um evangelho só de respostas cretinas e perguntas cretinas e respostas divinas de Jesus. Seria só o que caberia. Ou então o Sermão do Monte com uma sequência de perguntas cretinas e respostas divinas. Ou algumas parábolas, mas os evangelhos, nas suas narrativas, nas suas histórias, nos principais encontros de Jesus com as pessoas humanas, seria todo limado, censurado, cortado e apagado. Não haveria o evangelho humano, cheio de graça, cheio do choque paradoxal do amor de Deus, contraditando o moralismo, o legalismo e a perversidade disfarçada de piedade, que não passava de piedade religiosa. É porque Jesus não dá a mínima para a opinião pública que Mateus é visto. E é visto não como publicano, é visto primeiro como um homem. Jesus não dá a menor importância para os apelidos, para as alcunhas, para as designações, para os bullying, para as determinações, para as charges, para os cartoons, para aquilo que as pessoas tatuam, estigmatizam, pregam, colam, põem como label nos outros, porque se ele levasse isto a sério, não haveria evangelho, como eu já lhes disse. Não haveria os principais protagonistas do evangelho teriam sido silenciados. Se esse evangelho, esses todos, tivessem sido escritos pelos líderes da religião e da igreja, não haveria a história de Mateus, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem do centurião de Cafarnaum, nem da mulher cirofenícia, nem dos leprosos, nem das doentes, nem da mulher com menstruação crônica que tocou em Jesus, nem o gadareno com o convívio com os porqueiros. Não haveria história nenhuma. História nenhuma. De Jesus tocar o corpo de mortos e dizer levante, eles levantarem e Jesus não ir tomar um banho de purificação. Não haveria nada. Porque a religião censuraria todas as histórias. Mas nós só temos o evangelho como temos porque Jesus não dá a mínima para a maioria, ou para a opinião, ou para a minoria, ou para qualquer que seja a opinação. De onde quer que ela venha, ele não seguia por opiniões nem majoritárias, nem minoritárias, nem de nenhuma natureza. Ele vê o homem. Ele vê você. Eu terminei aqui ontem dizendo isso. No dia que você souber
que Jesus não sabe, não quer saber, não se importa, não guarda, não olha, não usa as lentes, as milhares de lentes que são usadas para avaliar você na vida. No dia que você entender isso, explode dentro de você uma nova criatura. Surge uma segurança nova, uma certeza nova, convicções novas, determinações inamovíveis, coragens, ousadias, intrepidez, resiliência, perseverança, coragem. Você se torna um quebra-gelo. Vai andando na direção do Polo Ártico, arrebentando o gelo do planeta até chegar onde você queira. No dia que essa consciência, de fato, se entranhar em você, como pela misericórdia do nosso Deus, ela se entranhou em mim há meio século. E olha o que aconteceu de meio século para cá. Eu não quis saber de nada, nem de coisa alguma, nem da opinião de ninguém, como eu digo o tempo todo. O mundo inteiro pode se levantar contra mim, não vai mudar um dia na minha vida. Não vai provocar um segundo de, ai meu Deus, a opinião pública se voltou contra mim. Contra mim? Não, eu não estou nem aí. Você está olhando para um homem que diz tudo que pensa, tudo que sente, tudo que crê e tudo que sabe que é verdade irretorquível de Deus para ser anunciada e praticada pelo ser humano. Gostem muitos, gostem poucos, não goste ninguém ou gostem todos. Para mim é indiferente. E eu sigo anunciando essa palavra. E tanto mais quanto eu esteja atido exclusivamente ao que seja a pregação do Evangelho de Jesus, aí é que eu não quero saber mesmo. E se me disserem, não importa em nada o que me dizem acerca da opinião dos outros ao meu respeito. É perda de tempo absoluto você querer que eu entre numa média ponderada para agradar uma maioria, que pode ter o interesse majorado na minha pessoa, se eu fizer concessões. Não esperem isso de mim. Eu posso morrer sozinho, mas inteiro, íntegro. Vai morrer um homem inteiro diante de Deus e diante da vida. A vida goste disso ou não goste disso. Eu amo ser assim para o meu Deus, para o meu Cristo, para o meu Senhor. Assim sou e assim serei. E ninguém espere qualquer outra atitude ou performance ou persona da minha parte. Então, Jesus sai de casa e vê o homem. Porque ele sempre enxerga o homem. E não o que ao homem é ataviado, é determinado, é ligado, é implacado, é proposto, é designado, é projetado, é hologramificado contra ele, apesar dele, ou qualquer coisa. Ele vê o homem. Ele vê você. E eu disse ontem, concluindo, só o saber disso já mudaria tudo em você, se você de fato cresce nessa importância. Você agora até já sabe dessa informação pela minha boca, e tem sabido. E os que me seguem ouvem isso de mim há muitos anos. O problema é que a maioria não crê em Jesus. Eles não conseguem largar Jesus e não conseguem abraçar Jesus. Eles vivem no limbo da bolha de Jesus. Eles nem partem para o abraço e não têm coragem de romper a bolha e ir embora. Como se dizia nos anos 80, ou pega ou larga de vez. Era uma música que havia e que durante um tempo emplacou, ou pega ou larga de vez.
eles não têm coragem desse ou pega ou larga de vez. Eles ficam aí no limbo. A maioria dos cristãos são esses seres infelizes, porque eles ouvem tudo que Jesus diz, mas não creem. Não internalizam, não dizem é para mim. E eu vou viver com isso e com todas as consequências de crer nisto. E vou partir para o abraço eterno. Não. Eles nem pegam, nem abraçam e não rompem a bolha e vão embora, como Jesus preferiria. Jesus deixou bem claro que essa posição mediana é insuportável para ele. Ele diz no Apocalipse à igreja de Laodiceia: porque tu não és frio e tu não és quente, mas porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso anuncia e enuncia o princípio do que ele espera de ti. Ou abraça ou vai embora, meu filho. Como ele diz no Evangelho de João, no capítulo 6, após dizer que para ser discípulo dele, você tinha que comer a carne e beber o sangue dele, tinha que se tornar um com ele, tinha que fazer uma absorção absoluta do caráter dele, para se tornar um com ele. E aí os que estavam ouvindo disseram: não, agora está chamando a gente para antropofagia. Como se fosse no acidente dos Andes, Jesus convidando o pessoal para comer bifes e picanhas da sua coxa, da sua bunda, das partes mais macias do seu corpo. E eles sabiam que Jesus não estava chamando ninguém para um banquete antropofágico, para canibalismo. Sabiam. Eles só não queriam a implicação que era tão radical, partindo da ilustração de comer a carne e beber o sangue, como Jesus viria dizer: claro que vocês sabem que eu não estou falando de comer a carne nem de beber o sangue, eu estou falando de absorver a minha palavra, comer a minha palavra, absorver a minha vida e viver por meio de mim. Mas quando ele diz isso e muitos começam a se retirar, você lembra o que ele falou? Ele olhou para os que tinham ficado ainda, que era um grupinho pequeno, porque a grande maioria tinha ido embora. Ele disse: quereis vós também retirar-vos? Podem ir. E ele está mostrando que para ele tanto faz como tanto fez. Se houver muitos, é bom para os muitos, se os muitos que vierem com o coração aberto, tendo olhos vendo, tendo ouvidos ouvindo e tendo coração discernindo. Do contrário, são empedramentos humanos. É melhor pregar para as pedras do que para seres humanos empedrados. É por isso que ele não dá a menor importância para as multidões. Você não vê Jesus dizendo: oba, vede as multidões chegando para me ouvir. Ai, quanta gente, é porque o reino de Deus é chegado. Ele não dá a mínima para isso. Leia os 4 evangelhos procurando Jesus, esfregando as mãos para as multidões que chegaram. Ele diz tudo o contrário. Ele diz coisas e pergunta: querem retirar-se? Quando ele vê muita gente chegando, ele diz: vamos para o outro lado, isso aqui já virou fetiche. Busca de observação de curiosos e não passa disso. É por isso que em Mateus 11 se diz que ele não fazia a menor questão de fazer a sua voz ouvida na praça. É por isso que toda hora ele diz: não me exponham à publicidade. Ele manda até demônios gritando que ele é o Cristo calarem a boca. É por isso que ele não manda orar no monte alto, em voz bem alta para todo mundo ver, nem nas esquinas, nem praticar piedades em praça pública. Ele diz: entra no teu quarto. Ele nunca diz: oba, que bom, tem 5.000 aqui, é um bom momento e a gente já está numa montanha, num monte, para fazermos uma vigília de oração. Vamos? Não.
Ele ora sozinho, ou ele leva só 2, 3, 4 com ele, em geral Pedro, Tiago e João. Ele não chama multidões para assistirem à sua oração. Quando ele vai ressuscitar Lázaro e tem uma multidão vendo, ele é todo pudico em relação à oração que faz. Ele chega a dizer: Pai, perdoa por eu estar orando em voz alta. Perdoa por eu estar orando em voz alta. Porque eu sei que tu não precisas da minha oração em voz alta. Mas hoje eu estou pedindo essa permissão para orar em voz alta só por causa desse povo que está aqui, para que eles juntem duas, para que eles saibam que tu me enviaste. É por isso que eu estou dizendo, Pai, glorifica o teu nome. E em seguida disse: Lázaro, vem para fora. Só para criar uma relação de causa e efeito cognitiva para aquela multidão de gente de mente, de cérebro empedrado, que precisava de algo tão básico quanto 2 e 2 são 4, mas ele não faz uso disso. Ao contrário, a ênfase dele é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Portanto, concluindo, tudo aquilo com que Jesus não se importa é com quantidades, nem com multidões e muito menos com a opinião pública. Em momento algum você vê, exceto quando vão cobrar o imposto, lá em Mateus, aqui no capítulo 18, das 2 dracmas, que era o imposto do templo de Jerusalém, e que vão cobrar quando ele entra em Cafarnaum, cobram a Pedro: escuta, teu mestre não paga o imposto do templo, o imposto das 2 dracmas? Aí Pedro falou: paga. Aí foi falar com Jesus: estão cobrando o teu imposto das 2 dracmas, o que eu faço? Tem dinheiro? Aí Jesus disse: olha, vai, pega um anzol, vai até aqui o mar, que estava bem ali do lado, metros de distância de Cafarnaum, da casa de Pedro. Não é a rede, lança um anzol. É uma pesca personalizada. Lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abre-lhe a boca e tu vais achar um estáter. Vai e paga, porque um estáter vale o equivalente a 2 dracmas. Portanto, paga o meu imposto e o teu imposto com esse estáter, que cobre o imposto de ambas. Vai e paga, para que não os escandalizemos, para que a gente não dê um pretexto idiótico desnecessário para eles ficarem pegando no nosso pé. Só vale a pena deixar que eles façam o que queiram e tripudiem sobre as minhas verdadeiras opiniões, quando forem as opiniões inegociáveis do reino de Deus. Mas quando for essa bobagem de imposto de quem é, de César, do templo, isso e aquilo, pague e deixe esses bobos irem embora. Nós não precisaríamos pagar, mas deixa para lá. Quanto ao mais, ele é como Paulo diz que era também. Paulo diz: eu não afasto meu pé 1 milímetro daquelas que são as convicções essenciais do Evangelho, e recebo pedrada, alvejada, todo tipo de perseguição, mas essa glória da coerência com o Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus, não se apartará de mim até o dia da minha morte, quando ele nas proximidades declara: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi outro indivíduo que não estava disposto a fazer barganha de nenhuma natureza. É por isso que Jesus sai de casa e vê o homem, antes de ver o que dele se diz. Aí quando você olha, por exemplo, para o texto de Marcos, bem aqui adiante de nós, você vê, encontra
adições sobre isso, mas aonde você encontra mais adições é no texto de Lucas, no capítulo 5, no verso 27, aonde se diz na sequência o seguinte: chamou a Mateus, o publicano, da coletoria onde ele estava sentado. Portanto, não havia equívoco, ele estava sentado no lugar da cobrança, do roubo, do ágio, onde ele praticava os males dele, as políticas totalmente malevolentes dele. E Jesus disse: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, diferentemente do jovem rico que disse: todos os teus mandamentos eu tenho observado desde que eu era menininho. Mas quando Jesus disse: então larga tudo e vem, ele foi embora porque era dono de muitas riquezas. Esse aqui era dono de muitíssimas riquezas e desprezado pelo mundo inteiro. Mas quando Jesus olhou para ele, viu um homem e disse: vem e segue-me, ele largou tudo. Ele não disse: me dá uma semana para fechar a contabilidade, para eu explicar aos romanos, para eu deixar alguém no meu lugar, para eu fazer providências e entregar o livro caixa, para que quem quer que tome o meu lugar saiba de quem ainda cobrar, o que se deve nessa bancada. Não, ele largou tudo, largou Roma, largou a coletoria, largou os livros, largou os débitos a receber, largou os créditos, largou tudo. Tudo. E seguiu a Jesus. Aí o verso 29 diz: então, esse Mateus, conhecido também como Levi, filho do seu Alfeu, então ele lhe ofereceu um grande banquete, não foi qualquer banquete. Ele pegou a grana dele e fez um banquetaço. E trouxe a melhor comida, ampliou os lugares e os espaços, e convidou a maior multidão que ele pôde e queria convidar. Na sua casa, que para caber tanta gente, devia ser grande, maior do que a da maioria, uma mansão em Cafarnaum. E numerosos, eram tantos que se diz numerosos colegas, numerosos publicanos, vieram de todas aquelas cidades à volta de Betsaida, de Corazim, de Júlias, de Tiberíades, das cidades próximas, veio todo mundo com suas famílias, os publicanos vieram para o banquete em grande número, e outros vários que vieram, pessoas variadas, todas de má reputação. Preste atenção, todas de má reputação. E se assentaram à mesa. O que para os religiosos judeus era um sacrilégio. Um rabino que fosse sério, que fosse santo, que fosse de Deus, ou um verdadeiro e genuíno profeta, como alguns diziam que Jesus era, esse aí é o maior profeta que já se levantou entre nós. E os religiosos diziam: você, esse cara é profeta, ele não se assenta nessa mesa. E Jesus ia e se assentava. E partia o pão. E abençoava. E se alegrava. E gargalhava. E ouvia piada. E respondia. E contava anedotas. E dizia coisas engraçadas. E todos se interessavam. E ele se interessava em querer saber da vida de cada um, de onde estava vindo, quantos filhos tinha, os nomes dos filhos, da esposa, o nome do indivíduo, as relações entre eles, o vínculo com Mateus. É um banquete, como acontece num banquete onde haja pelo menos uma pessoa com capacidade de inteligência emocional, como Jesus tinha, mais do que a soma do mundo inteiro, para tirar de todo mundo
as declarações que fazem cada um se sentir em casa e à vontade em qualquer banquete. E foi isso que ele fez, porque era assim que ele era. Ora, diz o verso 30, os fariseus, que a gente já sabe muito bem quem são, e os seus escribas, os seus teólogos, os seus exegetas, os seus hermeneutas, os seus acadêmicos murmuravam, estavam lá, onde Jesus estava tinha uma delegação de abutres desse tipo, olhando, querendo ver se sobrava alguma carniça para eles. Os fariseus e os seus escribas, eles eram donos daqueles intérpretes autorizados da Escritura para só dizerem o que fortalecia as doutrinas do ódio, da vingança, do preconceito, da rachadura, da desunião, da perversidade interpretativa. Eram as pessoas que davam a eles os elementos para piorar quem eles já eram na sua interpretação. E estavam ali murmurando, falando mal. Que coisa mais horrorosa. Que inconcebível. Que falso profeta. Que molusco sem espinhela. Que cara cuja adaptabilidade cabe em todo lugar. Olha ele aí, com publicanos, pecadores, prostitutas, mulheres estranhas, homens esquisitos, todo mundo que a gente conhece como sendo da pior espécie. E ele aí rindo, enquanto os religiosos murmuravam, e aí tiveram a coragem de murmurar contra os discípulos de Jesus, porque não tinham coragem. Não são machos mesmo, são covardes. São covardes, como todo fariseu é covarde. Todo fariseu é covarde, tenha sido de 2000 anos atrás, ou seja, o fariseu contemporâneo, ele é covarde, ele é frouxo. E não há apelação, é um dogma psicológico. O fariseu é covarde. Porque se ele fosse corajoso, ele não seria fariseu, ele seria um humano, deixando os outros humanos viverem. Mas ele escolhe a máscara de fariseu porque ele precisa andar mascarado, porque ele é covarde. Aí eles atacam os discípulos de Jesus, que eles acham que têm menos recursos para responder. Perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É óbvio que esses hipócritas não estão nem um pouco interessados em Pedro, Tiago, João, André, os outros que estavam presentes, as mulheres, as discípulas, nada disso. Com quem eles comiam, com quem eles bebiam, eles não estavam nem aí. Nunca tinham estado nem aí acerca daquilo que Pedro e seus colegas fizessem de sua vida em Cafarnaum. Nunca tinham sido objeto do interesse de nenhum religioso em Cafarnaum. Mas agora, por causa de Jesus, a pergunta não é sobre Jesus, porque acerca de Jesus eles não têm coragem. Porque hipócrita significa mascarado. E Jesus chama os fariseus de mascarados, porque eles ocultam a sua verdadeira identidade, porque são covardes, não têm coragem de andar com o coração na cara, para o lado de fora da vida. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? A pergunta era para Jesus, e Jesus nem perdeu tempo. Os discípulos ouviram aquilo e disseram, esses caras não têm jeito. Jesus nem perdeu tempo, se interpôs. Sabia que a pergunta era para ele, se interpôs, pulou em cima dos mentirosos. E lhes respondeu com a seguinte simplicidade: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É o salto de Jesus, é o pulo de Jesus.
pula em cima dele. Ah! Parece o Aslan do C.S. Lewis, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Para quebrar a mesa de pedra. E responde: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os fariseus estavam ali, oprimindo os discípulos. Mas Jesus, ouvindo, disse o que veio a dizer. Mas ele acrescenta no verso 13 do capítulo 9 de Mateus o seguinte, preste atenção, que é a parte mais linda disso tudo. Primeiro é o diagnóstico da hipocrisia. Quando ele diz os sãos não precisam de médico, ele está sendo irônico, sarcástico, deliberadamente provocador, praticando o mais santo de todos os cinismos na cara dos hipócritas, respondendo à estultícia dos estultos, dos insensatos com estultícia. Eles não são estultos, não são idiotas, não são estúpidos, a ponto de acharem que eles são os saudáveis, eles são os sãos, eles são os impecáveis, eles são os irrepreensíveis, eles são os indivíduos acerca dos quais não há ilícitos a serem apresentados, eles são os reis do exemplo, eles são a própria manifestação da encarnação obediente da lei de Moisés. É assim que eles se apresentam, essa é a cátedra, é o diploma deles, essa é a medalha que lhes enche o peito de orgulho. É isso que eles dizem, que eles estão para além da necessidade de precisarem de cura. Cura é para os do mundo, como você ouve os crentes dizerem. Você ouve os crentes dizerem. Cura é para os do mundo, cura é para os de fora, Caio. Cura é para esse povo que não conhece a Deus, que não aceitou Jesus, que não foi batizada, que não frequenta a igreja, que não dá o dízimo, que não pula, que não dança, que não cai no chão se debatendo, nem revirando os olhos. Cura é para os outros, que não fazem parte da confraria da nossa loucura divina. Como era nos dias de Jesus, continua a ser, porque onde a hipocrisia está presente, ela não é criativa, ela repete o mesmo modus operandi. A hipocrisia não tem nenhuma criatividade, ela sempre repete o mesmo modus operandi. E aí Jesus primeiro denuncia com um sarcasmo maravilhoso. Por que come o vosso mestre com os publicanos, com os pecadores? Eles queriam era fazer uma pergunta um pouco mais específica ainda. Por que ele dá bola para esse Mateus, que é o pior de todos, e vem para a casa desse cara, comer a comida desse homem, que mandou fazer comidas que não são nem confiáveis, e encheu a mesa de vinho, o pessoal está comendo, bebendo, se repastelando, gargalhando, dando soco na mesa de tanto rir. As mulheres estão ficando livres e tranquilas, e sorridentes, e perguntadoras também. Mas eles não tiveram coragem de nem mencionar o nome do Mateus e nem enfrentarem a Jesus, porque eles são covardes. E aí eles falam no geral de publicanos e pecadores e se dirigem aos discípulos. Mas Jesus diz, não, esse papo é meu, esse assunto é meu, eu entro. Seus hipócritas. Sabem por que eu chamei a eles e não a vocês? Vocês estão aqui tentando fazer uma boca livre, querendo entrar na festa para a qual não foram convidados. Vocês não são bem-vindos em nenhuma festa da alegria enquanto vocês forem os seres da raiva. Vocês não são bem-vindos em nenhum banquete da liberdade enquanto vocês forem os carrascos dos cárceres humanos.
Vocês não são bem-vindos em nenhuma festa da celebração do perdão, enquanto vocês forem os juízes acusadores de culpas humanas que vocês mesmos criam e inventam. Vocês não são convidados para participar da comunhão da alegria, quando tudo que vocês procuram como abutres é encontrar carniça no banquete humano. É isso que Jesus está dizendo, com uma ironia extraordinária, com esse sarcasmo divino, frequentemente encontrado em algumas respostas de Jesus. Os sãos, vocês não são os sãos? Sãos lindinhos, bonitinhos, psicologicamente estabilíssimos, cheios de paz, carregados de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de justiça, de sinceridade, de solidariedade, de impecabilidade relacional e social, de boa vontade humana. Vocês, de fato, que são isso, que são os sãos da sociedade, realmente não precisam estar aqui. Não precisam de médicos. Não precisam andar com essa gente doente, arrebentada, quebrada, rachada, fraturada pela vida, interrompida na existência. Podem ir embora, porque eu não vim chamar nenhum de vocês. Nunca procurei vocês, nunca bati na porta de vocês, nunca fui ao sinédrio de vocês, nunca pedi a palavra na sinagoga de vocês. Toda vez que eu falo numa sinagoga é porque sou convidado, mas eu mesmo nunca levanto a mão. Nunca fiz uma solicitação, porque vocês não precisam de nada. É isso que o religioso ouve de Jesus, quando ele vai ficando tomado por esse espírito de superioridade, de supremacismo, de farisaísmo, de santaradismo no coração. É isso que Jesus está dizendo a você e a todos que são idênticos a você. Você não precisa de mim, não. E eu não vou parar, você não precisa de mim. Você é salvo, você é perdoado, você é mais santo do que os anjos. Você tem aulas a dar aos arcanjos. Você superou os profetas. Você tem remendos a fazer à lei de Moisés para adequá-la segundo o jeitinho denunciado por Jesus em Marcos, no capítulo 7, para que a lei de Moisés fique mais palatável para as necessidades de vocês. Vocês superaram tudo. Vocês não precisam de mim. O evangelho não é para vocês. Vocês vivam da produção de vocês, sejam salvos por vocês mesmos, porque vocês são os autores e promotores e mantenedores da sua própria salvação. Então, podem ir embora para casa. O que vocês estão fazendo aqui? Isso não é lugar para vocês, não, meninos. Vocês são os sãos. Por que vocês se intrometem tanto? Por que vocês querem saber tanto da vida dos pecadores, da minha relação com os carentes? Porque se vocês não precisam de nada, vocês já passaram de tudo, vão para a igreja de vocês. Vão para os ambientes de internet de vocês. Vão falar mal deles lá no lugar de vocês. Por que vocês entram aonde eu estou? Por que vocês vêm opinar para os meus discípulos, fazer comentários na minha página? Porque se vocês são os santos, vocês não precisam de nada. Podem ir, abutres lindinhos, vão, meus santaradinhos, vocês não precisam. Aqui, esses que estão aqui são aqueles para os quais eu vim. E que vocês não precisam de mim, nem de nada disso. Aqui é só gente quebrada, arrebentada,
arrebentada, destruída, ferida, culpada, com autoimagem baixa, que não ousa olhar para os céus, nem falar com Deus, que não tem coragem de fazer oração, de tão pecadores que se sentem, de tão purulentos que se enxergam. É para esses que eu vim. Eu sou o enfermeiro eterno, eu sou o médico dos médicos, eu sou o curador de todas as doenças. Eu vim para esses, para os quais a religião não tem cura, o templo não tem cura. E vocês são tão sãos que não têm sistema imune para lidarem com gente diferente. Por isso, vocês praticam um apartheid ascético. E todos aqueles que não são como vocês são, vocês condenam porque já estão perdidos. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Saiam dessa live, saiam dessa casa, saiam desse banquete. Deixem Mateus e os convidados dele em paz. Porque eu não tenho mensagem para nenhum de vocês religiosos. Jesus está dizendo, vocês não precisam do Evangelho. Eu vim para os que precisam de mim, para os que precisam de médico, para aqueles que se sabem doentes, que se sentem doentes, que se admitem doentes. Para esses eu vim, para esses é o Evangelho. E para esses que mesmo sendo tocados por mim, curados por mim, perdoados por mim, e acolhidos por mim, e abraçados por mim, e chamados para andarem comigo, andarão comigo a vida inteira se sentindo doentes e pecadores, carentes da graça de Deus, todos os dias de suas vidas. É esse tipo de gente que vocês não são, é que são as que me servem, são as que eu procuro, são as que eu quero, são as que eu busco, são as que fazem parte do meu mais absoluto interesse. Eu sou um voluntário dos Médicos Sem Fronteira da Terra, onde tem gente arrebentada, eu estou lá. E vocês não, vocês são os investidores dos hospitais, que cobram uma fortuna, ninguém fica curado e vocês ficam milionários dia a dia. Enriquecem-se da doença do próximo e odeiam aqueles que fazem vocês ficarem ricos, porque vocês são os sãos que não precisam nem de Deus. Quanto mais de mim, que estou aqui na Galiléia, cuidando desse povo todo depenado pela existência. E aí ele acrescenta, ide, falando com esses religiosos, ide, porém, vão. Aqui não é para vocês. Aqui não é para vocês. Como em todo lugar onde eu estou pregando o Evangelho, eu devo antecipadamente dizer para os religiosos farisaicos que o lugar onde eu estiver pregando o Evangelho não é para vocês. Aonde houver Evangelho de genuíno e verdadeiro de Jesus, não é para vocês. Vocês não aguentam, isso faz mal. Jesus diz, ide. Ide, porém. Eu já disse o que eu tinha que dizer, já fiz o que estou fazendo, estou onde deveria estar. Então vão. O lugar de vocês não é aqui. Vão e aprendam o significado de uma coisa que vocês ainda não aprenderam. Vão aprender aonde vocês quiserem, já que aqui, me vendo praticar a palavra de Deus, o mandamento de Deus que prevalece, que perdura, que continua, que é o mandamento do amor, da misericórdia, do carinho e da aconchegância de Deus por todos os homens, isso escandaliza vocês, então vão aprender em algum lugar. Porque aqui, enquanto eu pratico e vocês assistem, vocês não entendem nada, a manifestação
empírica da minha interpretação de Oséias 6:6, que foi o texto que Jesus veio a citar, a minha interpretação, eu como chave hermenêutica dessa interpretação e dessa prática e dessa gestualização, não atendo os interesses interpretativos de vocês, nem os convenço, então vão aprender com os teólogos de vocês, vão daqui. Aqui vocês estão agora fazendo mal à alma dos doentes. Porque vocês são os que vêm para cá desprezar a enfermidade, a carência, a necessidade, a infelicidade, o torpor agonizante dessa gente, para a qual eu fui enviada. Mas eu não fui enviado a vocês porque vocês mesmos declaram que não precisam de Deus nem de mim, que vocês já têm tudo resolvido, que vocês fazem de tudo desde pequenininhos, de que a palavra de Deus está toda superada na vida de vocês e que o Evangelho, que é a palavra eterna de Deus, como prática empírica, praticada diante de vocês, não é interpretado nem entendido por vocês, ao contrário, só provoca escândalo. Então vão aprender nos bancos da academia, porque nos leitos da vida e da dor vocês não entendem nada. Nos caminhos da agonia, vocês a eles são cegos, surdos e mudos e têm o coração empedernido, não discernem coisa alguma. Ide aprender o que significa, preste atenção. E aí ele cita Oséias 6:6. Misericórdia quero. O que eu quero é que vocês aprendam a praticar misericórdia. Ao invés de irem para o templo fazer holocausto. Ou como dizem os pastores de hoje, que eles não podem mais matar ovelhinha, nem interessa, porque onde é que eles iriam botar tanta carne de ovelha, ia dar um trabalho a mais para vender ovelha, boi. Eles não querem animal como sacrifício. Eles estão felizes que é proibido na Constituição, então eles querem mesmo, é o correspondente, que eles chamam de sacrifício também, a tua grana, o teu dízimo, a tua oferta alçada, e eles vão botando o nome. E chamando isso de sacrifício. É o teu holocausto. É o holocausto evangélico, é o holocausto cristão, é grana, há muitos anos, há muitos séculos, há quase 2 milênios. Mas ele cita Oséias 6:6 dizendo, misericórdia quero. Quero que vocês tratem essa gente com misericórdia, e toda a gente, qualquer um, com misericórdia, sabendo que um dia vocês vão precisar de misericórdia também. Misericórdia é ter coração condoído e solidário para com a miséria do próximo. Isso é o significado etimológico de misericórdia. É ter córdia, coração, em favor do miserável. Jesus diz, o que eu quero, o que meu Pai quer, o que os céus demandam, o que o reino de Deus pede é misericórdia no trato, nas relações, no olhar, na interpretação, na tentativa de ajudar. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, holocausto, dinheiro, dízimo, oferta, grana, esforço, que você nem está podendo fazer. Como uma bispa outro dia disse, venda, tome emprestado, fique devendo, mas traga o seu sacrifício aqui para o altar da nossa igreja. Fique devendo você, é a mesma maldade denunciada por Jesus, presente em todo lugar à nossa volta. Misericórdia eu quero. Quero gente do bem, do amor e da compaixão. Se vocês não são isso, ide. Aprender longe daqui. Porque aqui vocês são um estorvo. Vocês estão só fazendo mal ao coração daqueles que estão buscando todo o bem. Ide
e aprendei o que significa misericórdia. Eu quero, diz o Senhor, e não holocaustos, e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, não vim chamar aqueles que acham que estão acima do bem e do mal, com tudo resolvido. Vocês que têm tudo resolvido, vivam por si mesmos. Vocês já são os deuses de si próprios. Vão viver as suas existências sem mim, porque eu não tenho parte com vocês. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, ide. Eu não vim buscar esses justos, nem esses sãos, e sim os pecadores, os que estão em processo de metanoia, de mudança de mente, querendo refazer a vida, recomeçar a história, fazer um resetting, estabelecer relações novas, mesmo quando já sejam velhas, tentar buscar construção de novas pontes, de novos caminhos, retirar palavras perversas e colocar palavras de reconciliação no lugar, retirar maldições e abençoar com perdão e com graça. Eu vim buscar esses que estão querendo refazer a vida, encontrar cura, viver de misericórdia, respirar o oxigênio da bondade de Deus todos os dias em seu favor e em favor dos outros. Esses é que eu vim buscar, esses são os que eu quero. Se você não é assim, vá! Vá para a religião, vá para os seus acadêmicos, vá para os seus escribas, vá para os seus sacrifícios, vá gastar dinheiro com os seus ladrões e os seus enganadores. Mas vá! E deixa esse povo que me quer, e que quer o Evangelho, que quer a graça de Deus em paz. Porque eu tenho prazer no banquete dos pecadores, buscando arrependimento, graça, compreensão, entendimento e novidade de vida. São esses que make my day, são esses que fazem o meu dia. São esses que me enchem de alegria, de ternura, são esses que não tem nada a ver com vocês. Então vão. E eu quero terminar aqui, porque já passou da nossa hora, dizendo a você, se você é assim, vá. Não venha mais aqui. Nem nessa página, nem nesse canal. Você só vem para atrapalhar, você é daqueles que vem só para fazer trabalho de escribas dos fariseus, querendo conturbar os meus publicanos, os meus pecadores, as minhas amigas, os meus amigos, os meus irmãos de relatividade humana, de necessidade humana, que são pecadores como eu e que se alegram no Evangelho, que alegrou o meu coração eternamente, que eu compartilho todo dia. Você que não é assim, vá! Mas não atrapalhe, pelo amor de Deus, nem o Mateus. E nem aqueles que associadamente ao Mateus estão buscando a mesma graça que o Mateus atendeu sem olhar para trás. Atendeu sem olhar para trás. Disponibilizou tudo que tinha, tudo que possuía para dar uma festa para a comunidade. Foi quase a quermesse de Mateus, para todo mundo comer à vontade. Porque ele estava deixando tudo para trás. Porque a vida dele tinha recomeçado, era um regênesis. No princípio, Mateus estava sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus pairava sobre a cabeça de Mateus. Então disse o Senhor a Mateus, haja luz, e houve luz. Então o Senhor resplandeceu, a glória de Deus na face de Cristo ante os olhos de Mateus. E Mateus, deixando a coletoria, seguiu Jesus. E convidando todos os amigos e toda a população
inclusive aqueles que um dia ele tinha feito mal, todos e qualquer um, para virem para a grande festa de celebração que ele ia dar, porque ele estivera morto e reviveu, porque ele estivera perdido e foi achado. Então, vocês que não são assim, podem ir. Porque Jesus só quer que fiquem aqui os que querem comer, beber e viver de misericórdia todos os dias das suas vidas. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra, tão simples, tão singela, tão completamente como aconteceu, tenha entrado no entendimento, chegado ao coração e colocado o teu trono de graça no coração de cada um. E que troque, que essa palavra do Evangelho troque o coração de pedra e coloque um coração de carne, onde o Evangelho, com seu mandamento único de amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e ama ao próximo como a ti mesmo, seja o mandamento inscrito neles, contra cujo mandamento não existe lei nenhuma, nem de Moisés, nem do Código de Hammurabi, nem dos egípcios, nem de qualquer outro povo ou nação. Nem as listas de Paulo em Gálatas ou em qualquer outro lugar. Contra essa prática de amor, como João viria a dizer no capítulo 4 da sua primeira epístola, Deus é amor e todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus, procede de Deus, porque Deus é amor. Ponto parágrafo, assunto encerrado. Jesus, por favor, ouve essa minha oração em favor de todo aquele que está dizendo amém a ela. É o que eu te imploro em teu nome. Amém e amém. E que Deus te abençoe.